Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o deputado Pedro Paulo, do PMDB, com a participação do jornalista Caio Barbosa. Pedro Paulo, como disse no início do programa, essa é a sua primeira entrevista após as eleições à Prefeitura do Rio, que foram vencidas pelo prefeito Marcelo Crivella, que prometeu cuidar das pessoas. Como é que você está vendo a administração até aqui? Porque há problemas sérios nos hospitais, falta de medicamento, há problemas também na área educacional, algumas escolas com problemas, falta de professores, enfim. A crise da saúde, segundo o prefeito, é uma crise das OS, não é exatamente da saúde como um todo. Como é que você está vendo a prefeitura e esses primeiros meses em que pipocaram alguns problemas que não havia anteriormente? Olha, primeiro lamento profundamente como carioca o grau de descuido com a cidade do Rio de Janeiro. Segundo, vejo um prefeito que não tem a alma do Rio de Janeiro. Um prefeito que é contra o carnaval, um prefeito que não está no dia a dia da cidade, um prefeito que não entende a cultura que nós temos miscigenado, o bem-estar do carioca, as coisas que o carioca aprecia. Eu acho que é um segundo ponto. Terceiro é o desastre também da gestão. Equipe fraca, prefeito que trabalha pouco e o resultado está aí, Ricardo. Uma prefeitura também na direção equivocada, por isso eu fiz questão de, no primeiro dia, depois da minha derrota no primeiro turno, eu não apoiei o prefeito no segundo turno e tenho sido um dos políticos mais críticos em relação à administração do prefeito Crivella, porque acho que o caminho está absolutamente equivocado. Vou te dar um exemplo. A questão da leniência do espaço público, da desordem urbana. Ontem eu estava na Associação Comercial de Madureira e estava lá recebendo relato dos comerciantes de venda de produtos perecíveis, como no comércio ambulante, carne, peixe, até cabeleireiro, Caio, na frente de restaurante, no meio da rua, e a prefeitura permitindo isso. Isso para quem está aí no dia a dia, quem vai na cidade. Outro dia eu estava na cidade, no canteiro central da Mirante Barroso, as pessoas estão morando ali, cozinhando dentro. Então, acho que essa permissividade é um desastre. Isso impacta na segurança, porque basicamente essas cargas são roubadas, são contrabandeadas. Quando você tem, por exemplo, a ilegalidade com o transporte público, logo no início do governo, 4.500 vans inundaram a Zona Oeste de forma ilegal. Você vai na Cidade de Deus, sabe o que está acontecendo, Caio? Chega até às 6 horas da tarde, o motorista da van, ele cobre ali o bilhete eletrônico, aquela bilhetagem eletrônica, e cobra do passageiro um valor adicional. Isso não acontecia. As vans estão inundando, e não é só a Zona Oeste, Zona Norte, não. Já está vindo para a Zona Sul também, aquilo que nós organizamos, licitamos. O colapso na saúde. Essa história de dizer que, o problema, a crise da OS, a crise da prefeitura. Você imagina que Mas o carioca continua sofrendo na fila, né? Sofrendo, e você imagina que quando um prefeito assume, o que ele deve fazer racionalmente? Olha, isso aqui está dando certo, eu não vou mexer. Isso aqui está dando errado, eu vou atacar. Nós debatemos isso, por exemplo, fila do CISREG, as policlínicas de especialidade, mas não mexer na clínica da família, nos hospitais. Justamente nisso que está dando problema hoje. A família, inclusive, com greves, com manifestações dos servidores. E ele dizia que a saúde seria a prioridade da gestão. Imagina se não fosse. Não, e cuidar das pessoas. Sim. Por exemplo, não é matematicamente, não fecha, cara. Sim. Porque quando você fala que a saúde tem um buraco de 600 milhões de reais. 600 milhões de reais não chega a 10% do orçamento da saúde. Como é que com 10% a menos você vai faltar analgésico, antibiótico dentro do hospital? Você não estabelece prioridade. Quando você tem menos de 10% de orçamento na tua casa, não falta o básico. É lógico. Então, acho que essa crítica não funciona. E essa crítica, por exemplo, do furo da saúde é o mesmo do orçamento da cidade. Quando você diz... que eu ia falar. O orçamento da cidade, ele fala que tem 4 bilhões aí de furo, a prefeitura deve fechar, a arrecadação em 26 bilhões esse ano, e parece que vai dar realmente uns 3 bilhões aí, Ricardo, a menor do que as despesas. Quer dizer, isso não justifica os problemas, Pedro Paulo? Vamos fazer uma conta simples. Nós estamos falando de 4 bilhões, na verdade são 4 bilhões, isso que era 3 bilhões e 600. 3 bilhões e 600 não dá 15% do orçamento. Você na sua casa, se você tiver menos 10 a 15% do orçamento da sua casa... Corta supérfluo. Você corta supérfluo. Você não mexe na escola dos seus filhos,
Você muda o teu supermercado, você troca a marca de alguns produtos que você compra, mas você não deixa faltar. Sim. Você não deixa faltar lá o que é necessidade básica da sua família. Não dá para fechar a conta com 10% a menos do orçamento da prefeitura, ter esse caos todo na cidade. E não é só na saúde, por exemplo, algo que foi pouco falado, Caio, está mudando o sistema do ensino integral nos espaços de desenvolvimento infantil, que são os EDIs. Já anunciou que vai reduzir a carga horária de 8 horas para 4 horas e meia. Isso e não aí é acaba com o ensino integral. Isso não é uma decisão. Uma conquista do governo Eduardo Paes. Isso não é uma decisão orçamentária. Isso é uma decisão de visão da cidade. É acabar com o ensino integral, que nós fizemos aquilo que o Brizola sonhou lá atrás, onde a prioridade é a criança. A segunda prioridade é a mãe, sim, que precisa trabalhar, que precisa ter o seu direito ao lazer. Vocês deixaram quantas obras de clínicas da família em construção e quantas ainda EDIs? Nós deixamos mais de... Porque algumas ficaram em construção e não foram concluídas ainda. O governo não se acaba em 4 ou 8 anos. Nós fizemos mais de 120 clínicas da família. Nós tínhamos 3,5% só da população com atendimento da saúde da família. Eram 150 mil pessoas, alguma coisa na Maré, um pouco na Rocinha. Sim. Nós chegamos a 70%. A cobertura. A cobertura da saúde da família. Isso gerou uma deshospitalização, uma melhor eficiência dos hospitais públicos. A gente chegou até a assumir hospitais do Estado para complementar a rede de clínicas, UPAs e hospitais. E o que você está vendo é a desconstrução desse modelo. E aí aquilo que nós falamos aqui, por exemplo, na campanha, uma das bandeiras do prefeito Crivella é o seguinte: nós vamos fazer um grande mutirão para zerar a fila de cirurgias. Aí, passado um ano, a fila aumentou. O CISREG, que nós tínhamos em dezembro de 2016, tinham 130 mil pessoas na fila do CISREG. Hoje, já está chegando a 300 mil pessoas esperando uma cirurgia simples. Obviamente que há uma diferença aí entre o que vai ser arrecadado e as despesas, que pode ser de 4 ou de 3 bilhões. Quer dizer, para isso era necessário que se criasse receitas alternativas, né? Buscasse receitas alternativas para realmente superar esse buraco de 3 bilhões. Quais seriam essas receitas? Quer dizer, quais são as possibilidades? É dinheiro novo do governo federal? É você vender a dívida ativa da prefeitura? Enfim, quais seriam os mecanismos à disposição do prefeito para fazer frente a esse déficit que realmente vai acontecer entre 3 e 4 bilhões? Deixa eu complementar a pergunta. O que você faria de diferente do que o Crivella tem feito para solucionar essa série de problemas que vivemos? Olha, primeiro faria tudo diferente. Tá? E te responder, Ricardo, que a arrecadação tributária da prefeitura ela nunca foi maior do que 26 bilhões de reais. E a prova disso estão nos números. Fechado o último balanço da prefeitura, todos os impostos, todos eles, à exceção do ISS, e mesmo assim é uma diferença pequena, todos eles estão com arrecadação maior do que em 2016. Em 2016, nós vivemos uma crise muito mais aguda do que agora. Agora nós estamos na fase de recuperação. Se a arrecadação, como você falou, gira em torno de 26 bilhões, como vocês faziam, então, para ter uma despesa muito maior do que isso e tiveram? Receita extraordinária. Por exemplo, trabalhar a questão do patrimônio da prefeitura, a alienação de imóveis. A gente tinha um superintendente do patrimônio que a gente botava uma meta para ele anual. 200 milhões de arrecadação. Cadê a arrecadação patrimonial da prefeitura? Receitas urbanísticas. Urbanística. A gente tem um secretário de urbanismo que é pífio, que gosta de ir para o RJTV para falar, fazer uma obrinha para cima. Governador, inclusive, mas não conseguiu sequer aprovar a legislação, a tal da legislação que reforma o Código de Obras da cidade, não consegue criar nada que possa gerar arrecadação urbanística. Isso pode gerar até 200, 300. A gente está vendo que arrecadou 500 milhões de reais com receita. Dá um exemplo de uma arrecadação urbanística possível, por exemplo. Regularização de puxadinhos. Regularização de puxadinhos. Por exemplo, transformar em pecúnia, em recursos, as contrapartidas da Constituição Civil. Tem uma série de processos de legalização urbanística, que isso pode gerar receita. Por exemplo, vender ativos da prefeitura, capitalizar ativos, terrenos, você vender imóveis. Isso dá muita receita. E outra, operações de crédito. Nós conseguimos muito recurso também do governo federal, financiando obras para o desenvolvimento da cidade, que isso faltando agora, obviamente, tem essa insuficiência de arrecadação. E é importante a gente separar as coisas. Uma coisa é você ter uma arrecadação
prevista e que na previsão do prefeito ele não vai conseguir chegar. Outra coisa é você entregar com déficit. Déficit não foi entregue. Nós deixamos a chave em dezembro de 2016, sabe aquela coisa, como se fosse um restaurante, um comércio. Você entrega a chave, passou de dono, aí você entregou lá com todos os funcionários pagos, entrega aquela pastinha do contas a pagar, com aquelas duplicatas que vão vencer, mas você entrega o saldo da conta corrente com dinheiro suficiente para pagar aquelas duplicatas. Assim foi entregue à prefeitura. Agora, meu amigo, é com o prefeito Ou que ele tem que seja, se não virar. até agora não foi hábil para conseguir receitas extraordinárias. Tem que arregaçar as mangas, tem que acordar cedo, tem que dormir tarde, não pode visitar o Mickey, tem que estar aqui no Rio de Janeiro olhando o olho do dono em todas as receitas, reunir com as secretarias, estabelecer metas para poder a prefeitura ir para frente, que é o que a gente fazia ao longo dos 8 anos. Vamos ao mais um intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o deputado federal Pedro Paulo, contando com a participação do jornalista Caio Barbosa.